Time to say goodbye. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais um programa aqui na 95,7 FM. Você pode ouvir também pelo site, que é o www.radiovibemundial.com.br. Muito bem, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre as constelações familiares. Nós falamos semana passada e no programa ao vivo, e o pessoal me ligou muito, ou manda e-mail, ou manda WhatsApp, né? Hoje é mais o WhatsApp, perguntando sobre quais as doenças que as constelações familiares poderiam atuar. Essa foi a pergunta que o pessoal mais quer esclarecer. Até porque os animais, eles adoecem das formas, obviamente, mais variadas. Doenças agudas, doenças crônicas, doenças debilitantes, pacientes idosos, enfim, a pessoa quer entender qual que é a relação que aquela doença do animal tem com o sistema familiar dela. Isso é fantástico, né? É bem século XXI, onde a gente passa a incluir tudo e todos, e passa a prestar atenção na vida. A gente sai um pouco do automático, né? O cachorro adoeceu, né? Até alguns anos atrás, ou mesmo eu, quando não tinha visão sistêmica, o animal adoeceu. Isso não tem nada a ver com a família, né? Não, isso tem a ver com a família. Por que o animal adoeceu? De que doença o animal adoeceu? Tem relação com as doenças que geneticamente os tutores, os familiares humanos desenvolvem? Sempre tem. Foi por conta disso que eu lancei o livro Cara de Um, Focinho do Outro, pela editora Butterfly, que mostra o quanto as doenças dos animais estão conectadas às doenças dos seus tutores, né? Depois, conhecendo a visão sistêmica, a gente consegue entender muito mais profundamente o quanto o animal ele entra dentro do sistema familiar e acaba, de alguma forma, adquirindo doenças que são nossas. Na semana passada, aliás, Bert Hellinger, ele tem como base 3 leis, aos quais ele a partir daí fez a técnica das constelações familiares. A primeira lei é hierarquia, a segunda equilíbrio de troca, a terceira pertencimento. Nós começamos falando do pertencimento na semana passada, falando que a maioria das doenças, dos animais doentes que eu atendo, tem uma relação com excluídos do sistema familiar. Então, pessoas que bebem na família são excluídas, pessoas que têm problemas psiquiátricos são excluídas, os abortados ou as crianças que não nasceram no sistema familiar são excluídas. Com isso, não sabemos por quê, mas o cão, assim como as crianças, se ligam a essas pessoas, né? A essas situações, pessoas e situações, numa pulsão de morte. E aí desenvolvem doenças graves. Como é que eu sei disso? Quando a gente inclui essas pessoas que até então estão se sentindo excluídas do sistema familiar, o animal melhora. Legal, isso nós falamos semana passada. Gostaria de falar hoje da lei da hierarquia. A hierarquia é aquela lei em que o animal tem que se colocar menor do que o seu tutor. Lei da hierarquia é a lei da precedência. Quem chegou primeiro? Quem chegou primeiro? Quem nasceu primeiro? O tutor, né? Então, ele é maior. O animal é menor. Bom, o que isso tem a ver com a doença do animal? O animal nos ama tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, só que é um amor sem ordem, é um amor que não flui. Como Bert Hellinger fala, né? Amor sem ordem é uma desordem. E é isso mesmo. Por amor, os animais se aproximam da gente através da doença. Olha que interessante. O que eu percebo, e também estudando as obras de Bert Hellinger, e fazendo uma projeção do que ele fala para a criança, em tudo que ele fala para a criança, eu transponho em cachorro, né? Em animal de companhia, animal de estimação. Então os animais, eles nos amam tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto. Eles são tão fiéis a nós, assim como os filhos são com os pais, que eles buscam uma aproximação com esse pai, com essa mãe, ou com esse tutor, com essa tutora, né? No caso do animal, através da ponte da doença. Então, se o dono tem diabetes, então o cachorro vai fazer tudo o possível para que ele tenha diabetes também. Assim ficam
os dois diabéticos, assim ele se aproxima de quem ele ama, né? A doença, infelizmente, é uma das melhores, maiores, mais frequentes, tudo entre aspas, né? Porque é só a minha percepção aí, né? Não há verdade nisso. Quer dizer, isso é a minha verdade, né? Mas o que eu percebo é que os animais, eles se utilizam das doenças para se aproximar dos seus tutores. Por isso que muitas doenças dos tutores são simplesmente a mesma do animal. Quando não é a mesma, é muito parecido. Por exemplo, às vezes o tutor fez lá, sei lá, um tumor de pele, um melanoma. O cachorro faz um tumor de próstata, por exemplo. Então não é igual, né? Obviamente, um é um tumor de pele, outro é um tumor de uma glândula, né? Masculina, no caso a próstata, mas ambos estão dentro de um miasma, digamos assim, né, que é um termo da homeopatia, um miasma oncológico. Todos estão sintonizados, ambos estão sintonizados, alinhados ao câncer, né? Interessante isso. Então, muitas vezes o animal desenvolve doenças semelhantes e outras vezes ele desenvolve doenças completamente iguais. Eu já tive casos, por exemplo, em que o paciente humano, né, o tutor, tinha lá uma artrose, né, na C2 com a C3, né, cervical com a vértebra, né, um problema de coluna, com a cervical 2 com a cervical 3. E o cachorro, coincidentemente ou sincronicamente, tinha também um processo degenerativo na cartilagem ou na articulação entre a C2 e a C3, entre a cervical 2 e cervical 3. Né? É de uma forma incrível como ele não poderia copiar mais ou melhor a doença do seu tutor, como essa, desenvolvendo na mesma vértebra, no mesmo local o problema. Né? Então, por que isso é importante? Dentro do movimento de constelação, quando a gente percebe essa situação em que o animal está doente, está adoentado, porque ele quer amar ou ele quer se aproximar do seu tutor numa condição em que ele se coloca como maior, porque quem se coloca como menor, quem vem depois, não pega essas cacas, esses problemas, essas situações dos outros, né? Ainda que o outro seja de outra espécie, que é o caso do tutor. Então, no movimento de constelação, quando eu coloco um representante sendo o dono do animal, o outro representante sendo o cachorro, e digo pro representante do animal, digo pro representante do dono, dizer pro representante do animal, você é menor, para de pegar coisa minha, esse problema é grande para você, você não tem condições de resolver, se ligue ao seu sistema familiar, se ligue ao seu pai cachorro, ou a sua mãe cachorro, ou seu pai gato, ou sua mãe gato, enfim. Quando você coloca o animal de estimação conectado novamente ao sistema dele, esse é um dos movimentos mais lindos de uma constelação, na minha opinião. E quando você coloca ele numa condição de menor, em que ele não tem que se envolver nas suas angústias, nas suas tristezas, nas suas doenças, nos seus problemas, porque é pesado para ele duplamente. No caso do cachorro, por exemplo, né, pegando o animal como um exemplo, é pesado para o cachorro pegar coisas de uma outra espécie, né? Imagina um cachorro pegar os problemas conjugais dos seus donos. Imagina um cachorro pegar os problemas financeiros dos seus donos, né? Então, é uma outra espécie, completamente diferente. Então, os problemas não estão alinhados. As angústias de um não são as angústias de outro. E as nossas angústias são verdadeiras angústias, né? O animal não tem essas questões psíquicas, né? Ele pega da gente. E por que é duplamente? Porque é outra espécie e porque é menor. Simplesmente, se fosse em vez de um animal, um filho, imagina um filho se envolver nos problemas conjugais dos pais. Imagina o filho se envolver, né? Um filho em tenra idade, especialmente, né? Se envolver nos problemas financeiros ou nos problemas graves familiares que os pais têm. Olha o quanto isso é pesado, né? Por isso que tem muita gente com problema nas costas, né? Dor nas costas, pega muita coisa que não é
não é sua, né? Então, a lei da hierarquia é uma lei importante, ela aparece muito nas constelações familiares, onde os animais, né, posso até dizer pretensiosos que são, eles vão tentar ser maiores que você, numa atitude heróica, né, tudo entre aspas, porque a gente não sabe se é isso mesmo que acontece, né? Numa atitude pretensiosa, numa atitude orgulhosa, numa atitude de salvador da pátria, o cachorro vai tentar se colocar como um escudo para proteger o seu tutor, né? Sempre se colocando numa condição de maior. Porque se ele se coloca no lugar dele, da mesma forma que um filho, né? Se um filho se coloca no lugar dele e fala, bom, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou brincar, né? Porque eu não tenho nada a ver com a relação do meu pai com a minha mãe, isso veio primeiro, o amor deles veio primeiro, o casamento deles veio primeiro, o relacionamento deles veio primeiro, né? E eu não tenho nada a ver com isso, eu sou só uma criança e eu vou brincar, né, com os meus amiguinhos, né? Pronto. Essa criança, ela está conectada ao que ela tem de melhor, que é a relação dela com as crianças. Se ela começa a ter dó do pai, porque está devendo no banco, a ter dó da mãe, porque o pai maltrata a mãe, a ter dó do irmão mais velho, porque o irmão mais velho tem que trabalhar para sustentar a casa. Se a criança começar a entrar alinhado a essas questões, ela vai adoecer, fatalmente, né? E não vai ser de coisas muito tranquilas, não. Os animais são assim também. Então eles se envolvem com os nossos problemas, que são de fato problemas, especialmente para eles, porque eles não entendem as nossas questões, né? E aí eles vão adoecer. Lei da hierarquia. Então, falamos do equilíbrio de troca, falamos da lei do pertencimento, que fala que o animal está no lugar dos excluídos. Falamos da hierarquia, em que o animal se coloca numa condição de maior em relação ao seu dono. Isso o faz adoecer. Imaginem, né, sempre quando nós estamos fazendo as constelações familiares, a gente o terapeuta, o constelador, né, o facilitador, ele está identificando emaranhamentos, problemas, desequilíbrios e tentando encaixar dentro das 3 leis qual lei foi infringida. E muitas vezes, mais de uma lei foi infringida numa situação. Então, por exemplo, um cachorro que está doente, ele pode ter infringido 2 leis. Primeiro, ter se conectado com quem foi excluído da família, que não tem nada a ver com ele. E segundo, a lei da hierarquia, onde ele se coloca numa condição, além de excluído, de maior, né, numa outra interface, de maior que seu tutor e pegando as coisas do seu tutor. Então, imagine a doença, o problema, a questão que esse animal está trazendo para ele mesmo, né? Por isso que tem tantos animais com doenças cada vez mais graves, né? Eu trabalho com consultório há quase 30 anos e eu pude ver ao longo desses anos que as doenças, elas mudaram completamente a sua forma de agir, de ser, né? Isso tem um nome chamado transição epidemiológica. Antigamente a gente atendia as doenças agudas, verminoses, parasitoses, né? Cujo tratamento era muito mais fácil. Desde que não fosse uma virose, por exemplo, como uma sinomose, que é uma virose grave, todas as outras, de alguma forma, a gente tinha resultados melhores. Ou seja, tínhamos muitas doenças agudas, assim como nós, né? Tínhamos muitas doenças agudas no passado. Essas doenças agudas foram sendo substituídas pelas doenças crônicas, físicas e psíquicas. E essa classe de doença é uma classe muito mais grave, que nos faz adoecer e sofrer muito mais. Porque o que caracteriza as doenças crônicas é o fato delas serem completamente incuráveis. Uma vez adquirida a doença, você vai ter que conviver com a doença o resto da vida. Então, se você adquiriu uma artropatia, um problema de coluna, que você sente dor, a vida toda você vai ter essa dor, né? Em mais intensidade, em menos intensidade, dependendo das tuas atitudes, dependendo das condições ambientais, dos tratamentos, você pode ter mais dor ou menos dor, mas dor você vai ter o resto da vida.
Uma doença como alergia, em que o cachorro se coça, né? As doenças de pele são muito comuns nos animais. Até porque as doenças de pele têm uma relação muito íntima com os relacionamentos, né? Então, nós, veterinários sistêmicos que somos, sempre relacionamos a doença do animal ao problema sistêmico, familiar. Então, quantas doenças de pele que eu já não atendi em cães, gatos menos comum, gatos pegam menos coisas dos seus donos, os cães pegam mais. Os cães são a grande esponja, né? O grande mata-borrão, absorver toda a sorte de questões da casa, né? As angústias, tristezas, né? Então, quantos animais com problema de pele que eu não atendi, que coincidentemente, né, o que não é coincidência nenhuma, a família estava passando por um processo de problema relacional. Ou o casal estava se separando, ou o casal não estava se entendendo, ou a mãe brigava muito com o filho, ou o filho brigava muito com a mãe, enfim. Sempre envolvendo uma questão relacional, relacionamento. A pele divide o interno do externo, é o nosso limite, e quando adoecemos da pele, estamos com um problema de relacionamento. Aí você pode falar assim, mas espera aí, o cachorro não estava com problema de relacionamento. Não, o cachorro não estava. Quem estava eram seus donos. Era a família ao qual ele estava vivendo. E ele simplesmente absorveu toda essa questão e exterioriza na pele uma questão que não é dele. Uma questão que até ele pode ter predisposição a adoecer daquela forma, daqueles sintomas daquela doença. Mas o sistema familiar humano contribui muito para agravar essa situação. Tem uma frase da homeopatia que diz que a gente não adoece daquilo que quer, a gente adoece daquilo que pode. Pois bem, o animal é a mesma coisa. Ele entra dentro de um sistema familiar. É óbvio que ele traz do sistema dos cães ou do sistema dos gatos, dos ancestrais deles, todas as predisposições genéticas ao adoecer. O que de nada tem a ver, muitas vezes, com a questão da família. Ou muitas vezes tem, porque o animal ele vem para a casa certa. Então, se o animal tem uma tendência familiar a adoecer de um problema renal, ele vai, coincidentemente, cair numa casa onde as pessoas dessa casa têm uma tendência a adoecer dos rins. Se o animal tem muito medo, ele vai para uma casa onde existe o tema medo no sistema familiar, né? Melhor dizendo assim. Eu falei medo e rim, foi proposital, porque todas as doenças físicas, elas têm uma relação com o psiquismo. Então, o medo com o rim, a raiva com o fígado, o problema de pele com as questões de relacionamento, enfim. Tudo isso faz com que o animal ele agrave o seu quadro, ele já vem predisposto, né? Ele já vem para a casa certa, né? Aquela história é o animal que escolhe, né? De fato é o animal que escolhe esse dono, porque ele vai estar alinhado completamente ao psiquismo desse dono, às doenças desse dono, enfim. E com isso ele vai agravar esse quadro se essa família não se trata, não se olha. É por isso que eu creio hoje que não tem como tratar do animal se a gente não olhar para a família. Hoje eu atuo como um terapeuta familiar. Aliás, nós estamos com 2 cursos, um curso acontecendo desde o dia 25/11, o primeiro curso de constelação familiar veterinária de São Paulo. Ele ocorre aqui no bairro da Saúde, na rua Pereira Estéfano 114, a 1 quadra do metrô Saúde. Esse curso é um curso livre, é um curso para veterinários, psicólogos, psicanalistas, tutores, enfim. Quem quer conhecer essa incrível técnica de constelação familiar de Bert Hellinger, adaptada à medicina veterinária, não pode não fazer esse curso. Então esse curso já está acontecendo. Eu convido você para fazer constelação, ou para ir conhecer a técnica, ou para fazer mesmo, que eu realizo às segundas-feiras. E hoje, quinta-feira, eu estou começando um curso, né,
de constelação familiar veterinária também, que não será obviamente a segunda, será às quintas-feiras. Todas as quintas-feiras, das 19 às 22 horas. Esse curso de quinta é o mesmo de segunda que nós começamos semana passada, lotou a turma e agora nós decidimos abrir uma nova turma que será às quintas-feiras. Então, quem quiser conhecer essa incrível técnica de tratamento, é só entrar em contato comigo no 0 Operadora 11 99639 0089 99639 0089. E nós lançamos um curso também chamado Psicoterapia da Família Multiespécie. Olha que interessante. É um curso em que nós indicamos para os estudantes de medicina veterinária e para os profissionais médicos veterinários, exclusivamente profissionais veterinários e estudantes de veterinária. É um curso onde nós olhamos a doença de forma sistêmica, mas voltada para as terapias. Então, é para treinar o veterinário a atender um animal dentro dessa família, entender o papel dessa família na doença do animal e o quanto nós, veterinários, podemos contribuir do ponto de vista psicoterapêutico para essa família. Então, entender a doença do animal, entender essa família, relacionar uma coisa com a outra e tratar ambos. Esse é um curso novo, inédito, né, no Brasil e creio que até no mundo, pelas buscas que eu fiz no Google acadêmico, pelas palavras, pela língua portuguesa e inglesa, eu não encontrei nada igual. O que existe nos Estados Unidos é uma especialidade chamada antroposologia, onde o veterinário, né, o médico veterinário, ele entende, ele estuda essa questão do tutor tutelado, né, mas não da questão da família. A questão da família é uma quebra de paradigma. Então, se você tem interesse de fazer esse curso vai ser feito aqui no Hospital Veterinário Público, né? Nós temos 3 hospitais públicos em São Paulo. Um deles é na Zona Leste, na Avenida Salim Farah Maluf, onde você vai ter a chance de conhecer uma nova técnica. E esse curso tem ambulatório, tá? Então, é um curso teórico prático. Assim como meus cursos de constelação são cursos teórico-práticos também. No caso do curso de constelação, 70% prático e 30% teórico. O que mais nós fazemos são constelações de clientes, são constelações reais de clientes e pacientes que acabam nos procurando para que a constelação ajude no seu tratamento, especialmente do animal. Tá bom, pessoal? Então, 0 Operadora 11 99639 0089. O ano já começou, estamos com a corda toda, muitos projetos, muita coisa boa acontecendo e você não pode ficar de fora. Se você tem interesse nesse assunto, obviamente, entre em contato comigo. 0 Operadora 11 99639 0089. Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser, no programa Saúde Animal, todas as quintas-feiras, às 6:30 da manhã, aqui na rádio Vibe Mundial. Um grande abraço e até mais.